Silvio Santos faleceu aos 93 anos de idade. Nesse vídeo aqui vamos prestar uma pequena homenagem a ele. E aí galera do canal, tudo bom com vocês? Eu tô postando um vídeo um pouco diferente do que a gente tá acostumado a assistir aqui no canal, mas não tinha como eu não falar sobre isso. Afinal de contas, a história do Silvio Santos, né, tudo que ele fez tá ligado com o conteúdo que eu produzo aqui no canal, né? Se hoje a gente fala sobre as novelas do SBT, sobre vários programas, várias séries, desenhos, foi graças a ele que permitiu que elas fossem produzidas e que muitas fossem exibidas aqui no Brasil, que a gente conhece e ama graças a ele, né? Então não tinha como deixar de prestar essa grande homenagem a ele. Pra mim é o maior apresentador da história do Brasil. Ele é a representação da TV brasileira, né? Se você pudesse resumir a TV em uma pessoa, seria Silvio Santos. Não tem ninguém acima dele, Silvio Santos é simplesmente o maior. Muito louco você pensar que o maior apresentador era do SBT, né, e não da Globo. A gente sempre tem esse costume de achar que a Globo é melhor em tudo e tal. E o Silvio Santos era justamente do SBT e tanta coisa que ele criou que a gente ama hoje graças a ele. Então não tinha como deixar de prestar essa homenagem. Vamos lá, eu cresci acompanhando o SBT, assistindo o programa dele toda semana, né, sempre naquela expectativa. Quem nunca sonhou em participar das gincanas, que eram tão divertidas? Eu vi aquilo ali, eu achava que eu ia me atrapalhar todinho, que eu não ia conseguir fazer nada. Mas de toda forma eu tinha vontade de participar das brincadeiras, dos games, né, do jogo das 3 pistas que eu ficava olhando dizendo, cara, cada pergunta fácil, se eu tivesse aí eu ia acertar. Jogo dos pontinhos, que era tão engraçado, tão divertido, aquela resenha com todo mundo, e ele falava tudo e não tinha vergonha de nada. Tantos talentos e tantos artistas que ele deu oportunidade, que fizeram sucesso porque participaram dos programas dele. E como não falar das câmeras escondidas, a gente ficava acordado até tarde, eu ficava até o finalzinho do programa, quase meia-noite, só pra assistir tudo. Pra mim, a melhor de todas era o da Caveira, cara. Eu ria demais com ela, até hoje eu assisti, eu dou risada. Não importa quantas vezes ele passava, eu sempre ria. Era aquela do 2 papapá, 3 papapá, que dava tortada na cara dos curiosos. Muito bom, as câmeras escondidas eram sensacionais. Fora os outros programas que ele apresentava, né? Ele apresentava Casa dos Artistas. Eu era muito novo na época, era um programa que ele criou pra bater de frente com o BBB, né? Eu era muito pequeno, mas eu ainda dava uma olhada. Nossa, imagina só, um reality show apresentado pelo Silvio Santos. Tinha o Topa ou no Topa, eu tinha um jogo dele, né, que tinha ganhado no Natal. Era muito divertido com as maletas, ver com quanto você ia chegar no final. O show do milhão, esse era sensacional. Até hoje eu vejo os vídeos no YouTube, cada pergunta fácil e a galera errava. Para muitos outros programas que ele apresentou. Mas não apenas isso, né, mas toda a história dele. Quem conhece toda a história de vida do Silvio Santos e ele ter criado uma televisão feito SBT, ter dado oportunidade a tantas pessoas e mesmo assim sendo tão humilde. Olha só, o cara era o maior apresentador do Brasil, olha só quanto dinheiro que ele tinha, com tantas empresas, e mesmo assim ele era humilde. Ele não gostava de dar entrevista, né? O máximo que ele fazia era aquelas entrevistas com a galera do Pânico, que eram tão divertidas. Eles iam lá, ficavam tirando onda, mas ao mesmo tempo tinham muito respeito com o Silvio, né? Ele atendia todo mundo super bem, era muito engraçado. A gente sempre ficava trocando de canal, era Pânico e Silvio Santos nos domingos. Mas ele nunca gostava de dar entrevista, ele não gostava de falar dele, ele sabia muito bem separar a vida profissional do pessoal. Ele não gostava de se sentir melhor do que ninguém, ele tinha muita humildade, ele falava olhando no olho, ele tinha respeito pelas pessoas, né, por todo mundo que trabalhava lá com ele, tantas oportunidades que ele deu para as pessoas, tantas pessoas que ele ajudou. Você vê tantos anos de carreira, né, não tem ninguém que fale mal dele, né? Tiveram algumas polêmicas que aconteceram e tal, normal, faz parte, mas é tudo que a gente viu na televisão. Nos bastidores você não vê ninguém falando mal dele. Gente, alguém com tanto tempo na televisão e não teve nada muito sério assim que aconteceu, enquanto tem gente que surge aí em menos de um mês, já faz besteira e é cancelado. Silvio Santos não, uma pessoa que você vê tantos artistas, tantas pessoas, tantas homenagens que a gente tá vendo, né, em vários canais, muitas pessoas fazendo também, e a galera só tem coisas positivas pra falar sobre ele. Realmente é uma pessoa única que não vai existir outro igual. Graças ao SBT, olha só quantas vidas foram transformadas, quantas pessoas ele ajudou e como isso fez parte da nossa vida, né? A começar pelo Chaves, o programa que ele trouxe aqui pro Brasil era algo tão mexicano, né? Tão da cultura deles, e conseguiram adaptar bem pro cenário brasileiro, né? Com várias referências aqui, funcionou super bem, uma dublagem tão perfeita que nem parece ser dublagem, parece que foi feito aqui no Brasil, né? Que funcionou tão bem, fez parte da nossa cultura, ficou mais de 30 anos no ar. Cara, se não fosse o Silvio Santos, se não fosse o SBT, vocês já pararam pra pensar que talvez a gente não teria Chaves? Qual seria a outra emissora que exibiria esse programa? Eu acho que nenhuma. E mesmo se alguma emissora exibisse, duvido que ia passar tanto tempo assim no ar. Provavelmente ia ser um daqueles programas esquecidos, que a galera não lembra mais. É só levar em consideração, por exemplo, os filmes, né, que foram feitos pelo elenco do Chaves e que nunca foram dublados. Olha só, muita gente nunca assistiu esses filmes, eu também nunca assisti, a gente só vê alguns cortes na internet.
porque justamente eles não passaram pra nós, então não fizeram parte da nossa cultura. Agora a série não, reprisou tantas e tantas vezes, e quando lançou Chaves em desenho, esse foi da minha época, eu me lembro quando lançou, foi a maior expectativa, né, a gente gostou, uns ficaram comparando, não curtiram muito, preferiram a série, mesmo assim, fora Chapolin, os programas do Chespirito, uma pena que depois o programa saiu do ar, mas aí não foi por culpa do SBT, mas pelos donos dos direitos, né, mas ainda assim, todo o tempo que ele passou, fez parte da infância de muita gente, da vida das pessoas, e é bom ver que as crianças de hoje em dia, mesmo que o programa não passe mais, mas eles ainda estão acompanhando, tá aí disponível na internet, os pais apresentam, tudo isso graças ao SBT que trouxe esse programa ao Brasil, né, gente? Mais de 30 anos no ar, teve muitas emissoras que surgiram e sumiram nesse meio tempo, então eu tenho certeza, se fosse exibido em outra emissora, ia durar pouco, não teria feito o sucesso que fez. Fora muitas outras séries, né, o que eu gostava é que ele dava uma experiência de TV a cabo, muitos programas que faziam sucesso lá, o Silvio trazia e passava pra gente que não tinha condições de pagar uma TV a cabo, né? Quem lembra das séries que passavam domingo de manhã, né? Tipo Smallville, fora todas as outras séries, Dois Homens e Meio, Big Bang Theory, Sobrenatural, As Visões da Raven, Um Maluco no Pedaço, Eu, a Patroa e as Crianças, 3 é Demais, Arnold, tantos sucessos que o SBT exibiu, fora também as parcerias, né, com a Warner e com outras distribuidoras, permitiu também que a gente conhecesse vários filmes, o sucesso de Harry Potter aqui no Brasil também, tem aquela parcela de porcentagem do SBT, porque muitos de nós assistimos pela primeira vez no SBT, que sempre reprisava os filmes fora de outros grandes sucessos, né, os filmes da Barbie, que sempre passava todo sábado de manhã, do Scooby-Doo, as novelas mexicanas também que o SBT trouxe, né, grandes sucessos como A Usurpadora, Maria do Bairro, Maria Mercedes, Feia Mais Bela, Tereza, Rubi, enfim, são tantos sucessos que se eu fosse falar tudo aqui ia passar mais de meia hora. E uma coisa que eu sempre admirei nele era o respeito que ele tinha pela dublagem, né, o Silvio Santos que encomendava essas dublagens e ele sempre pedia para que os dubladores fossem os mesmos dos atores. Isso parece algo óbvio, mas a gente vê que tem muitos filmes, muitas séries por aí que eles sempre ficam trocando as vozes, né? Fica ruim para você se acostumar, mas nas novelas mexicanas não, eram sempre os mesmos dubladores para os mesmos atores. De vez em quando trocava quando acontecia algum problema, mas no geral eram os mesmos. Isso ajudava a gente a fidelizar, né? Você via aquele ator, você já sabia qual era a voz dele e isso era muito bom, esse respeito, essa admiração pela dublagem que é tão importante aqui no Brasil. E o que falar das animações, dos desenhos que marcaram a nossa infância, da gente que não tinha condições de assinar TV a cabo, mas os maiores sucessos a gente pôde assistir. Ben 10, nossa, eu me lembro da primeira vez que eu assisti o primeiro episódio no site do Cartoon Network, que eles tinham disponibilizado. Eu queria ver o resto, mas não podia porque eu não tinha TV a cabo. Quando entrou no SBT, foi bom demais, exibiram todas as temporadas, todas as versões, Jovens Titãs, depois os Jovens Titãs em ação pra galera mais nova, né? Juniper Lee, Krypto, Super Choque, X-Men Evolution na hora do almoço, Liga da Justiça, né? Acho que eu virei um grande fã da DC por conta das animações que eu assisti lá no SBT. E também não podemos esquecer dos animes. O SBT nunca foi de exibir muitos animes, mas o que eles passaram foram um sucesso. Dragon Ball, a primeira versão do Dragon Ball clássico, foi exibido primeiro no SBT, né, o do Goku criança. Teve Fly, o Pequeno Guerreiro, esse daí não foi da minha época, não cheguei a acompanhar, mas também fez um grande sucesso. Anos depois teve Let's Go, quem lembra daqueles carrinhos de controle remoto? Eu adorava aquele anime, ele passou poucas vezes, mas ainda assim pra mim foi muito marcante. E logicamente, o maior sucesso de todos, Naruto, muita gente conheceu o anime porque foi exibido no SBT. Era engraçado porque era uma versão censurada da censurada, né? Porque ele já foi censurado pelo Cartoon Network, tinha censura 12 anos. Aí depois, só que pra passar no SBT, eles tiveram que fazer uma censura a mais, porque não dava pra passar de manhã. Eles exibiam o anime ao meio-dia, censurado em cima da versão censurada e ainda tinha classificação indicativa de 10 anos. Aí todo o programa, todo Bom Dia e Companhia, que começava lá cedinho, tinha censura de 10 anos por conta do Naruto. E até mesmo One Piece, muitos de vocês não sabem, mas One Piece foi exibido no Bom Dia e Companhia. Por um curto período de tempo, foi aquela versão horrível, censurada da 4Kids, mas ainda assim, né, eu, por exemplo, conheci lá e virei fã depois disso e pude assistir a versão original, ler o mangá, então tudo começou lá atrás quando o SBT passou, simplesmente sensacional. E o que falar dos clássicos? Eu acho que eu aprendi a valorizar mais as animações antigas por conta do SBT, eles sempre dividiam bem os desenhos novos com os antigos, ele tinha essa coisa, né, de trazer nostalgia, então ele passava Tom e Jerry novo, o antigo, Scooby-Doo, Corrida Maluca, Dick Vigarista, Tiny Toons, Animaniacs, todos os sucessos do Cartoon Network, Meninas Superpoderosas, tudo isso eu assisti lá no SBT, era bom demais. E o Bom Dia e Companhia, quem que nunca tentou ligar pra lá, hein?
Eu peguei várias gerações. A geração da Jaqueline, eu era muito pequeno. Depois teve Jéssica e Cauê. Mas pra mim o que foi marcante mesmo foi Yudi e Priscila. Esses foram sensacionais. Nossa, eu ficava tentando ligar, mas não conseguia, nunca me atenderam. Só os sortudos conseguiam, né? O povo queria ganhar um PlayStation, mas ganhava um danado de um jogo da vida. Pelo menos ganhava alguma coisa, né? Eu não ganhei nada. E depois veio a Maísa. O que falar do sucesso da Maísa? Toda a trajetória dela com o Silvio Santos. Quem que não acompanhava ela? Todas as resenhas dos dois. A menina que não tinha vergonha nenhuma. Parecia até uma filha dele, né? O povo chamava de neta, mas não. Pra mim é como se ela fosse uma filha do Silvio Santos. As resenhas com ele eram muito divertidas. Ela ficava soltando pum. Quando ela puxou a peruca dele, ficou: é peruca, é peruca. Aquilo foi sensacional. Fora muitos outros acontecimentos que não foram da minha geração, mas que eu pude assistir na internet, como ele caindo da piscina. Teve a parada do Dia das Crianças, foi muito marcante pra galera daquela geração, né? Imagina só, as crianças tendo a oportunidade de ver algo que só acontecia lá fora, em outros países. E as outras parcerias, né? A parceria que eles tiveram com a Disney, que eles lançaram o Disney Cruise, também foi outro programa muito marcante. Eu era muito pequeno, mas ainda assim eu assisti pouco dele, mas eu gostava muito. Os meninos que invadiam a televisão para passar os programas de TV a cabo. Anos depois, em 2015, eles retomaram a parceria com a Disney e lançaram o Mundo Disney, um programa que era exibido todo dia, de segunda a domingo. Nenhuma TV local poderia passar programa no lugar, você tinha que exibir mesmo. Exibiam várias séries, várias animações, vários filmes da Disney recentes, pois aquele lançamento passava lá, novelas também. É muito engraçado falar sobre isso, que pra mim foi um dia atrás. Mas eu vi gente comentando dizendo: nossa, eu era criança, agora já sou adulto e assisti o programa. Eu digo: oi? Eu digo: rapaz, é verdade, né? Vai fazer 10 anos que o negócio lançou. Pra mim foi um dia desse. Quem era criança agora já é adulto, menino. O tempo passa rápido demais. Que é isso? Fora muitos outros filmes, eu gostava também dos filmes de terror que o SBT sempre exibiu. Eu acho que ele exibia mais do que as outras emissoras, né? Eu tinha essa impressão. Geralmente a Globo colocava filme de terror pra passar de madrugada. O SBT não. 10 horas da noite tava passando lá, o povo tudo morrendo. Eu tinha medo de assistir, mas pelo menos o SBT exibia, né? Eles passavam aquela sessão dupla de 2 animações seguidas à noite, 2 desenhos, eu achava sensacional. Eu também curtia quando eles passavam filmes de animações que o SBT não tinha os direitos. Então quando ele passava os filmes de Pokémon, Yu-Gi-Oh!, Bob Esponja, que os desenhos eram de outros canais, né? E o SBT tinha o direito dos filmes, era muito engraçado. E é bom demais você ver o respeito e a admiração que Silvio tinha pelas crianças, de nunca deixar de passar desenhos animados. Quando a Globo parou de passar a TV Globinho, eles foram lá e compraram muitos desenhos que fizeram sucesso na Globo. Bob Esponja, Três Espiãs Demais, Padrinhos Mágicos, desenhos que eram da Globo e que passaram no SBT. Fora muitas outras animações que talvez vocês nem saibam, mas que passaram no SBT antes. Os Simpsons, Pica-Pau, sim, todos esses desenhos foram exibidos no SBT lá no passado. E muita gente não sabe disso. Os Simpsons, hoje, após o programa do Ratinho. Mas também não posso esquecer de falar que eu mais comento aqui no canal, que são as novelas infantis, que foram trazidas graças ao Silvio Santos. Na década de 90 veio o grande sucesso de Carrossel. O Silvio Santos também pediu que todos os dubladores fossem crianças, né? Já deu oportunidade para muitas pessoas começarem nessa carreira graças à novela. Explodiu em audiência, bateu a Globo várias vezes. A atriz que fazia a professora Helena veio ao Brasil. Anos depois a gente teve Chiquititas, que ele poderia muito bem ter exibido a versão original, só que não. O Silvio Santos fez uma versão brasileira, foram lá pra Argentina pra gravar, durou várias temporadas, vários anos, lançaram vários artistas de sucesso. Anos depois tivemos as versões brasileiras dessas novelas, de muitos outros sucessos também, que foram exibidos no SBT, como Carinha de Anjo, Cúmplice de um Resgate, fora outras produções novas que a gente tá assistindo até agora, né? E o que falar de outros sucessos mexicanos que não ganharam versões brasileiras ainda, como é o caso de Amy, a Menina da Mochila Azul, Diário de Daniela, Alegrifes e Rabujos, Gotinha de Amor, fora várias outras novelas também de muito sucesso. Como não falar de Rebelde? Pra quem não sabe, a versão original é argentina e nós teríamos uma versão brasileira feita no SBT antes mesmo da mexicana. Eles já tinham selecionado o elenco, gravado o episódio piloto, inclusive um dos atores seria o Fábio Lucindo, que é um dublador muito famoso, ele fez a primeira voz do Ash em Pokémon, também fez o Kuririn no Dragon Ball. Imagina só se ele tivesse sido lançado, né? Será que teria feito sucesso por aqui? Ou não. Anos depois, quando lançaram a versão mexicana, o SBT trouxe ela pro Brasil e aí sim fez o maior sucesso, tudo graças ao SBT. E não só a novela, como também o próprio grupo fez sucesso aqui no Brasil. Eles vieram pra cá várias vezes, fizeram shows. Eu imagino se a novela não tivesse sido exibida no SBT, provavelmente a gente nunca teria Rebelde, né? Talvez ele fosse exibido em algum outro canal, na época ele passava no Boomerang, que era um canal de TV a cabo, mas eu acho que não faria o mesmo sucesso. Eu não acho que a Globo ou a Record passaria a novela.
talvez a Band poderia exibir, mas talvez não tivesse a mesma dimensão que teve quando passou no SBT. Então isso também nós temos que agradecer ao Silvio Santos. E o que eu gostava era isso, né? Ele sabia escolher bons projetos, ele tinha boas decisões. Só que nem sempre, né? O Silvio era conhecido por ser tipo o chefe, aquela pessoa que tomava algumas atitudes assim que ninguém nunca esperava. Era sempre muito doido, né? Quando ele fazia alguma coisa assim do nada, né? Quem lembra quando ele decidiu reprisar Carrossel pouco tempo depois da novela ter acabado? A reprise deu uma audiência muito baixa e ele simplesmente cancelou, botou um aviso lá na tela, ela estava sendo cancelada. Fora que ele fazia isso várias vezes, né? Muitos programas que estreavam terminavam no outro dia do nada sem avisar. Programas que ele decidia trazer, não fazer. Quando ele gostava de alguma coisa, você via. Mas quando ele não gostava, ele simplesmente cancelava. E era assim, né? Os programas sempre tocavam de horário. Ninguém nunca sabia o que esperar do SBT, né? É uma coisa meio doida, mas era até que engraçado, né? Teve aquele programa lá, Larma TV, que o Silvio tentou passar em vários horários. Era um programa de notícias que tinha algumas coisas meio pesadas. Ele chegou a exibir antes do Bom Dia e Companhia, de manhã cedo, um programa todo sério com as cenas meio pesadas de violência antes do desenho animado. E aquele outro programa de pegadinhas picantes, quem não lembra que passava à noite? Eu era bem novo na época, eu me lembro que o negócio não era nem tão picante assim e as pegadinhas não eram nem um pouco engraçadas. E falando de pegadinhas, não podemos nos esquecer que foram graças a elas que o Silvio foi conhecido mundialmente. Ele, que já era muito famoso aqui no Brasil, teve seu trabalho reconhecido em muitos outros países, né? Quando ele lançou a pegadinha da Menina Fantasma, que viralizou na internet, foi um grande sucesso, rodou o mundo. Tanto que depois ele voltou e fez outras pegadinhas com a personagem, e graças a esse sucesso, o Silvio fez uma parceria com vários estúdios. Sempre quando iam lançar um filme de terror assim muito hypado, o SBT produzia uma câmera escondida especial, com um nível de produção que batia muito o filme nacional, né? Realmente eram muito bem feitas, né? Teve da Annabelle, do Chuck, de vários outros filmes. Todas elas fizeram maior sucesso aqui no YouTube, em outras redes sociais também, rodaram o mundo, fizeram com que várias pessoas de vários países passassem a acompanhar o trabalho dele, né? E a se inscrever também no canal. Foi um grande sucesso até hoje, né? E também não podemos dizer o quanto o Silvio Santos se preocupava com as pessoas e ajudava também, né? Ele gostava muito da Maísa, ajudou a menina, né? Saiu a notícia aí que ele tinha uma poupança pra ela, que depositava todo mês. A Larissa Manoela, ele sempre se preocupava com ela, né, dela ir pra Globo. Ele nunca teve problema quanto a isso, né? Um chefe de uma empresa, olha só, um cara tão importante feito ele, e sabia que a emissora dele, em um certo momento, não teria mais projetos à altura da menina. O mais irônico é que anos depois ela foi pra Globo, mas eu não senti que ela fez tanto sucesso assim. Pra mim, no SBT, ela teve mais cartaz, né? Ela foi mais famosa e os projetos foram maiores, né? Ela fez aquela novela lá que eu nem lembro o nome, foi o que? Além do Tempo, foi essa a novela? Eu não lembro. E a personagem em si foi boa, a novela também. A gente conhece a Larissa Manoela da onde? Do Carrossel, de Cúmplice de um Resgate. Os maiores projetos, a gente pode dizer que realmente ela fez um grande sucesso no SBT. Na Globo, que a gente achava que a menina ia bombar, não foi, né? Pelo menos até agora, não tanto. Aquela história do Jean Paulo Campos, né? O ator que fez o Cirilo. Quem lembra? Quando ele simplesmente foi contratado pela Record, assim, do nada, o Silvio Santos voltou de férias, ficou sabendo e foi lá e tirou o menino da Record, né? Do nada, foi uma coisa tão rápida, questão de 2 semanas. Ele foi lá e pagou a multa. Depois o pai do Jean desmentiu essa história, disse que teve um contrato fixo em si, então não tinha multa pra pagar. Mas eu acho que não, né? Eu acho que teve alguma coisa assim. Muito louco, parecia até que o menino tinha sido sequestrado e o Silvio tava pagando o resgate. É doido pensar, porque se ele se preocupava tanto assim com a Larissa Manoela, dela ir pra Globo, de ter melhores oportunidades, por que ele não deixou o Jean ir pra Record? Eu imagino que provavelmente o Silvio viu que naquele momento não era a melhor hora, que o SBT tinha muito mais pra oferecer pra ele do que a Record. Provavelmente o garoto ia ficar na geladeira, o descartado assim. Porque quando ele voltou, ele apresentou vários programas, participou da Patrulha Salvadora, os 2 filmes de Carrossel e depois Carinha de Anjo. E aí sim, ele saiu do SBT, foi pra Record, depois pra Globo. Enfim, então o Silvio assim, ele era uma boa pessoa, ele tinha uma ótima visão de negócios, né? Às vezes algumas a gente não consegue entender, mas não tem como falar, né? Que era um cara realmente sensacional e eu sou muito fã dele. Uma pena que eu não consegui realizar meu sonho de conhecer o Silvio. Espero que algum dia eu possa pelo menos conhecer o SBT, né? Tenho um sonho de ir lá, né? Nem que seja só pra olhar, não preciso participar de nada, mas só de ver eu já estaria realizando um grande sonho. Mas infelizmente não consegui conhecer ele, né? Era um sonho de infância desde muito novo. Mas enfim, são coisas da vida, né?
Galera, realmente é muita coisa pra falar sobre o Silvio. Um vídeo só não dá. Se vocês quiserem, eu posso fazer outros vídeos, né, falando de outras coisas, curiosidades, enfim. Vocês deixem aí nos comentários o que vocês querem ver. Realmente é muito difícil você resumir uma pessoa só em poucas palavras, né? A gente vê o povo dizendo agora, ele era um grande comunicador, o maior apresentador, mas tudo isso parece ser tão pequeno, né? Definir a pessoa com frases assim que parecem ser tão genéricas e... essa é a sensação que eu fico quando alguma pessoa morre, né? Quando o povo tem que falar algo sobre a pessoa. Ah, que ela era uma pessoa maravilhosa, que era incrível, que era isso e aquilo. Mas, ao mesmo tempo, isso parece ser tão genérico, frases prontas assim, que todo mundo fala pra todo mundo, né? Você definir uma pessoa, uma vida inteira, tantas histórias... não tem como, realmente, né? Falta palavras pra definir alguém, a importância que uma pessoa teve na vida da outra, né? Mas, enfim, é uma coisa que vai acontecer na vida de todo mundo, todos vamos passar por isso, e eu espero que a gente possa aproveitar a vida e viver ela da melhor forma possível, né? O importante é isso, é a nossa trajetória, porque no final, enfim, todos vamos ter o mesmo destino. Eita, o negócio tá meio pesado, não quero que o vídeo termine pesado, não. Nós vamos terminar de uma maneira bonita, relembrando quem era o Silvio Santos. Então deixa aí nos comentários as melhores lembranças que vocês têm do Silvio Santos, o que ele representava pra vocês e o SBT em si. O que vocês gostavam de assistir na emissora, o que vocês ainda gostam de assistir, quais eram os programas mais marcantes, coloquem aí nos comentários. Dessa vez eu não vou pedir like, compartilhamento, se inscrever, nem nada disso. Acho que pra mim, nesse vídeo não importa, né? Eu iria estar postando outro vídeo, né? Eu demorei um pouco esses últimos dias, porque foi tanta coisa que aconteceu. Eu precisava organizar as coisas na cabeça, né? Pra falar que nesse vídeo realmente foi uma homenagem mais simples, né? A altura do Silvio Santos não tem como fazer nada, mas tentei ser o mais sincero possível aqui e fazer o melhor que eu pude, né, no momento, né? Realmente pra mim foi difícil gravar esse vídeo, né? Tentei gravar várias vezes, não consegui, cheguei a gravar, perdi o arquivo no celular aqui também, perdi metade do que eu tava fazendo, eu tô fazendo de novo. Enfim, acontece, né? É difícil a gente trazer coisas tristes, né? Sempre tento falar coisas boas aqui no canal, coisas felizes, mas enfim, depois a gente volta à programação normal, mas o Silvio Santos merecia, né? Enfim, não é sobre engajamento, nem tudo é sobre engajamento, né? Às vezes é mais pelo sentimento, né? É mais pelo que as pessoas importam pra gente. E é isso, galera. Muito obrigado pelo apoio de sempre. A gente se vê na próxima. Eu tô indo e fui. Valeu.